Ou, se você tem um conhecimento de pessoas maior, né? Se você tem um network maior, conhece um arquiteto, você chega para ele e fala assim: olha, eu tenho um terreno, meu amigo, que ele é 30 por 30 e eu quero fazer uma casa. Quebra um galho para mim, faz um esboço. Aí ele vai lá e monta o esboço e você vai falando: eu quero isso, isso, isso. Você está começando o processo. Começando. Mas até o final desse processo vai passar por muitas etapas. Aí você começa a cavar buraco, você começa a fazer a sapata, levanta a cinta, coluna. Se eu tiver errado, os pedreiros aí que estão na casa podem me corrigir. Depois você levanta as paredes. Depois de toda a parede de pé, da casa toda, a escada, tudo pronto, você começa o embolso. Depois do embolso, você vai lá e bota piso no chão, bota piso. Depois você começa o acabamento na parede, no teto. Ou antes do piso, você faz o acabamento no teto, se for embolso, para não estragar o piso. Aí quando a casa parece estar bonita, que você já gastou um bom bocado, vem a parte que mais gasta, que é o acabamento. Acabamento gasta, irmão. Acabamento é terrível, né? Acabamento, aí você começa a falar assim: cara, eu vi um negócio numa série, eu quero aquilo. Aí você vai lá e coloca aquilo ali de bronze, né? De cobre no seu banheiro, bota a sua cozinha do jeito que você quer. Não importa o tamanho da casa, você gasta. Mas quando você tem duas opções de gasto. Você tem a opção de gasto com qualidade e você tem a opção de gasto com a Shopee. O que é o gasto com a Shopee? É aquele que parece bom. Você compra porque é igual aparentemente, mas passa um mês, o que acontece? Perde a cor, quebra, não te dá a qualidade que daria se você comprasse algo mais caro, né? Então você tem a mesma coisa para edificar uma família, uma casa de vencedores. Você tem como edificar de forma simples, com trabalho, porque trabalho vai dar independente do tamanho da sua família. Você pode ser você e sua esposa, você vai ter dor de cabeça. Pode ser você e um filho, você vai ter dor de cabeça. Pode ser você e 50 filhos, você vai ter dor de cabeça, né? Não tem família que não tenha dor de cabeça. É que nem obra, vai ter dor de cabeça. Mas você abandona a obra porque tem dor de cabeça? Sim ou não? Não, porque a sua, se você abandonar, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter. Eu conheço duas obras, que os dois casais começaram. Eles levantaram a ponto de laje uma e a outra, até bateram a laje, até bateram, mas pararam aí. Sabe o que aconteceu? Eles estão morando de aluguel. Por quê? Porque não quiseram continuar, ou, eu não sei, não conheço a história a fundo, não tiveram condições financeiras de continuar. Eles preferiram morar de aluguel, casaram e foram morar de aluguel. Não sei se eles projetam voltar a construir a casa, mas olha o custo, olha o tempo perdido, olha o investimento perdido. Então, quando você começa a decidir que você precisa edificar a sua família, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai ter trabalho. Fala assim: eu vou ter. Fala: eu vou ter trabalho. Aí você pergunta assim: por que eu vou ter? Deus não poderia me dar uma família abençoada? Assim como Deus me salvou, Ele não poderia salvar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos? Sendo que Deus, Ele trabalha com estratégia. Se você foi o primeiro a ser salvo, entenda o seguinte: sobre você está a responsabilidade de edificar a sua casa. Fala assim: sobre mim. Fala com vontade, irmão. Fala: sobre mim está a responsabilidade de edificar a minha casa. Vamos começar com Josué. Josué capítulo 4, apenas um versículo, verso 15. Nós vamos entender Josué falando algo. Nós falamos muito do final desse versículo, mas vamos ler o versículo por completo.
Então o Senhor disse, 24, né, João? Capítulo 24, verso 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Olha só, eles estavam no impasse, o povo de Israel estava no impasse. Josué já tinha assumido o lugar de Moisés, ele já era o líder de Israel, mas ele não podia obrigar todo Israel a servir ao Deus dele. Então ele falou assim, presta atenção, reúne todo mundo aqui, escuta bem, na frente de vocês há uma decisão. Vocês podem servir o Deus dos seus antepassados, vocês podem servir os deuses da terra dos amorreus, que é a terra que vocês estão hoje, mas escuta bem, eu tomo uma decisão. Fala assim, eu tomo uma decisão. Fala, eu tomo uma decisão. Josué tomou, ele falou assim, eu tomo uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escuta bem, irmãos, ele não foi perguntar a ninguém da casa dele a qual Deus eles queriam servir. Ele não perguntou para os filhos, para a esposa, para os empregados, ele não perguntou. Ele entendeu que a responsabilidade de edificar a casa dele era dele, a responsabilidade de orar pela casa dele era dele, a responsabilidade de entregar pela casa dele era dele, e não dos familiares dele. Quando Deus falou com ele lá no capítulo 1 de Josué, e falou assim, Josué, eu serei contigo como eu fui com Moisés, aonde você entrar eu entrarei contigo, basta você se fortalecer na palavra, ler a palavra e pregar sobre a palavra e viver a palavra, e aí todos os seus caminhos serão bem sucedidos. Josué era um homem. A partir daquele momento ali, ele estava servindo a Deus. Antes ele já estava servindo, mas a partir daquele momento ali, ele estava se aliançando em Deus com ele e ele com Deus. Quando chega no capítulo 24, irmãos, lá na frente, ele toma essa decisão, irmãos, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas dentro da minha casa, dentro do meu teto, ali, quem vai mandar é Deus. Ali, quem vai organizar é Deus. Talvez você possa até achar que Deus pode não gostar do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge, porque ainda não salvou ele, mas na verdade, Deus ama ele, Deus tem um projeto para ele, mas esse projeto começa em você, não começa nele. Se é você que está aqui, esse projeto começa em você. Fala assim, esse projeto começa em mim. Fala, esse projeto começa em mim. Aqui nós lemos o capítulo 24, mas o projeto para a família de Josué começou no capítulo 1. Quando Deus chamou ele e falou assim, eu serei contigo. É só você se manter na linha que você está se mantendo, debaixo da orientação que você tem se mantido. A partir desse momento, Deus tem uma aliança com Josué, Deus molda ele, mas lá na frente, no capítulo 24, está chegando na casa dele, uma decisão dele, eu vou edificar a minha casa. Aqui na minha casa, não é Maria que manda, aqui na minha casa, não é Pedro, não é João, não é o Zé Pilintra, não é Maria Padilha, nem Maria Mulamba, aqui na minha casa, nós edificamos e adoramos o nosso Deus. Mas minha filha gosta de uns negócios. Ela gosta da porta da minha casa para fora. Aleluia. Da porta da minha casa para dentro. Aqui é adoração a Deus. Aleluia. Sabe, quando nós não entendemos isso, nós ficamos à mercê do diabo. Porque a Bíblia diz que não há como servir a dois senhores. Não é como uma casa adorar a Deus quando a mãe está lavando louça e limpando a casa, e adorar o diabo quando o filho cisma de trazer as músicas do baile para dentro de casa. Não há, irmãos. Pastor, mas eu tenho que respeitar ele, irmãos. É a decisão minha. A casa é minha. Ele quer respeito, ele respeita na casa dele, quando ele tiver a casa dele. Na minha casa, debaixo do meu teto,
que eu sustento é a minha música, é o meu louvor, é a minha adoração, é o meu Deus. É o quê? É o meu Deus. É o meu Deus. Eu preciso entender isso. Eu não vou entrar em briga. Ah, mas é o meu cônjuge. É o seu cônjuge? Entre em consenso, comece a orar. Comece a orar, irmãos. Mas ora, fala assim: Senhor, ou para de ouvir, ou o Senhor queima esse rádio, que na minha casa eu não quero mais ouvir isso. É ser forte na sua decisão. O problema é que hoje, sabe o que acontece? Nós negociamos com facilidade. Hoje nós negociamos com facilidade. Hoje, mas está ouvindo, não tem nada a ver, ele não é crente, eu que sou cristão, ele não é. Eu que tomei a decisão de ir para a igreja, ele não é. E aí? Até quando a sua casa vai ser um lugar onde vai ter a Arca da Aliança e a estátua de Baal? Até quando o seu lar vai ser um lugar onde o inferno reina e Deus está lá quando você decide? Porque Deus não está no ambiente onde está o diabo. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. E eu vou te falar, Deus nem briga. Ou Deus assume o controle, ou Deus sai do controle. Você entende isso? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então agora Deus projetou em mim a responsabilidade de edificar a minha casa. Porque sou eu a coluna da minha casa. Existe muito sofrimento hoje dentro de muitos lares, porque as pessoas não entendem isso. Existe muita briga entre a mulher que é cristã e o esposo que não é, ou vice-versa, a mulher que não é cristã e o esposo que é. Por quê? Porque o cristão, ele quer brigar, ele quer impor que a pessoa tem que engolir Cristo. E não é assim. Mas você tem que impor que a sua casa tenha Cristo. Eu não vou brigar. Vou dar um exemplo da pastora Grace, que é cristã, pastora, né? Mas vamos dizer que ela não fosse. Vamos dizer que ela fosse, né? Alguém que não é cristão. Aí ela chega e quer ouvir as músicas lá, Bebeto, Zeca Pagodinho, né? Essas músicas aí, e eu estou em casa. E aí ela, não, estou ouvindo aqui, e ela não é crente. Eu não vou brigar com ela. Eu vou falar para ela assim, ouve no seu fone. Você ouve sua música alta, mas eu não quero ouvir sua música na minha casa. Mas eu te respeito, você me respeita. Não foi o seguinte: ninguém ouve nada alto. Você ouve no seu fone e eu ouço no meu. E você tem que orar. E você vai edificar a tua casa. E você vai fazer campanha de oração. Sabe o que acontece, irmãozinho? Jó, nós vamos falar para Jó lá no terceiro, no quarto domingo. Mas eu quero dar adiantado aqui. Jó, ele ia para a casa dos filhos almoçar todo domingo. Vamos botar assim, era um dia na semana. Eu disse que era domingo, né? Mas todo domingo ele ia para a casa dos filhos almoçar. Sabe o que ele fazia? Ele já consagrava a Deus, ele já fazia um sacrifício a Deus, se acaso os filhos dele pecassem. Ele já estava edificando a família dele antes de qualquer tipo de pecado. Ele ensinou os filhos no caminho, ele ensinou a família no caminho, mas antes de qualquer tipo de pecado, ele já estava tomando a decisão dele. Minha casa não. Deus precisa de um, e se você não entender que você é esse um, fica difícil. Abre para mim Romanos 5,19. Romanos 5,19. Você vai ver que por um só o pecado entrou no mundo. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Só isso. Olha só o que Paulo escreve aos Romanos. O Adão, que foi o primeiro homem, trouxe a desobediência, e o Cristo, que foi o segundo, bota assim, o segundo homem, né, lá no Novo Testamento, e trouxe a reconciliação do céu. Dois pontos aqui, importantes. Dois pontos importantes. O primeiro é:
O primeiro homem, ele nasceu, não foi com pecado, ele absorveu isso. Por quê? Porque ele deu liberdade à serpente de falar no ouvido dele. Ele deu liberdade ao diabo de falar no ouvido dele. O segundo homem, ele nasceu sem pecado, porque ele não foi concebido de um relacionamento, mas foi concebido pelo Espírito Santo. A questão é saber qual tipo de homem nós estamos sendo. Aquele que recebeu a proposta da serpente e deu ouvido a ela e fez o que ela quis, ou aquele que recebeu a proposta da serpente, porque Jesus também recebeu no deserto, e repreendeu ela e falou assim: eu não aceito você, eu não quero você na minha vida. Não negociou com ela. Quando você não negocia, você passa por maus bocados, porque você começa a enfrentá-la todos os dias. Mas quando você negocia e você fala assim: olha, escuta bem isso, vou fazer o que você quer, vou comer do fruto. Pode ir lá em Gênesis. Depois que Eva e Adão comeu do fruto da desobediência, você ouviu falar mais da serpente? Não. A serpente cumpriu o papel dela e saiu de perto. Não precisava mais da serpente ali. Eles já estavam dentro da onde a serpente queria. Agora, Jesus falou não para a serpente no deserto. E sabe o que a serpente, ou o que a Bíblia fala em Lucas 4, já no final desse trecho, fala assim, ó, no final da tentação, fala assim, ó, e o diabo saiu de perto de Jesus até o momento propício. Quer dizer, ele estava esperando uma nova brecha para tentar de novo. Por quê? Porque quando nós resistimos e não damos ouvido à serpente, ela vai tentar de novo, e de novo, e de novo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é uma decisão minha. Eu preciso resistir, eu preciso edificar, eu preciso entender que eu sou um que através de mim a salvação vai chegar para a minha casa. Eu sou um que através de mim a salvação vai chegar para os meus filhos, para o meu cônjuge. Eu sou um que através de mim a salvação vai chegar para minha mãe, para o meu pai. Agora, se eu não entendo que eu sou esse um, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar oscilando a vida toda. A serpente nem vai precisar mais me apunhar, porque eu já entrei no que ela queria, na monotonia. Já acostumei, esse marido não vai se converter mais, esse infeliz, maldito, desgraçado. Essa mulher que não vale nada vai se converter mais. Esse filho, ninguém mais salva ele. Já acostumou. O diabo não precisa mais fazer nada. Essa casa não está edificada e não vai ser. A pessoa daquela casa pode ser até edificada. A pessoa que mora lá pode ser até edificada, mas ela não consegue edificar a casa, porque ela não decidiu por isso. Fala edificar a casa, fala edificar o lar, edificar a família. É uma decisão minha. É uma decisão minha. Eu decido se eu edifico ou se eu não edifico. E muitas das vezes, irmãos, o que acontece é que nós edificamos com a nossa voz. Nós oramos pela nossa família aqui, nós intercedemos pela nossa família numa campanha de família, mas dentro de casa nós não nos comportamos como um edificador de família. Nós não nos comportamos. Josué viu que os caras estavam cada um fazendo as coisas que não deveriam, adorando a Deus que não deveria. Josué viu, e para isso não contaminar a família dele, ele fez uma reuniãozinha básica. Falou assim: ó, vocês fazem o que vocês quiserem, mas dentro da minha casa é o meu Deus, dentro da minha casa é o meu Senhor. Entre os meus filhos, entre minha esposa, entre o meu lar, entre os meus servos, é o meu Deus. Ah, mas se tivesse um servo lá que adorasse os amorreus, ele ia tomar uma decisão. Ou ele se converteria a adorar o Deus de Josué, ou ele ia embora. É a decisão. O pastor está mandando eu mandar meus filhos embora? Não. Estou mandando você entrar numa guerra espiritual com os seus filhos. Eu estou orientando você a entrar numa guerra de verdade. Porque muitos de nós
e aí eu estou falando para nós cristãos, nós não entramos em guerra espiritual. Nós oramos: Senhor, faça a sua vontade, liberta esse homem, liberta essa mulher, liberta essa criança, na hora que o Senhor quiser. Mas na verdade não. Eu preciso orar, jejuar, eu preciso me entregar até que aconteça. Tá lá, irmãos, quantas vezes você já ouviu a história de que um marido estava dormindo e aquelas mulheres antigas no círculo de oração que oravam e entendia que guerra espiritual era de verdade, ela ia lá e ungia a cabeça do marido, ela ia lá e colocava óleo ungido na vida do marido, ela ia lá e... Irmãos, é fé. É fé. Ela entendeu que numa guerra ela precisa estar pronta a guerrear, e não com a força dos braços. Hoje nós temos famílias que querem guerrear, ou pessoas que deveriam edificar sua família, que querem guerrear com a voz, gritando, brigando, com a mão, com a faca, com a madeira. Mas a nossa guerra é de joelho. A nossa guerra é: Deus, eu preciso ver a mudança nessa casa. Deus, eu preciso ver a mudança nessa família. Acorda 2 horas da manhã, tá todo mundo dormindo, pega o óleo ungido e fala assim: Senhor, eu te entrego esse irmão nas suas mãos. É meu irmão em Cristo, Senhor. Eu te entrego. Essa aqui é minha irmã em Cristo. É mentira, mas é minha irmã em Cristo, Senhor. Eu edifico a vida dela. Eu repreendo todo espírito imundo na vida dela, na vida dele. Eu repreendo todo espírito de feitiçaria, de macumbaria que fizeram na minha casa. Começa a ungir casas, começa a ungir, meus. Quantas pessoas que são cristãs e outras pessoas entraram dentro da casa dela para orar e falaram assim: ó, joga isso aqui fora, porque Deus está mostrando que isso aqui foi oferecido. Por quê? Porque as pessoas não têm a ciência de que entrou coisas dentro da casa dela que foi oferecida. Mas por que ela não tem essa ciência? Porque o Espírito revelou a outra pessoa e não ela. Porque ela não entendeu que ela tem que estar aí pronta para guerrear. Ela está com a visão espiritual dela turva. Ela não consegue ver o que está na frente dela. Ela não consegue ver o que está na frente dela. Pastor, na minha vida, na minha família, nada vai para frente. Aí alguém chega lá para orar e fala assim: olha, joga isso fora, isso foi oferecido. Ah não, mas eu ganhei, poxa, da minha comadre, gosto muito dela, eu ganhei do meu parceiro, do meu amigo. E não orou, e não vigiou. Por quê? Porque você não está entendendo que você está em guerra espiritual. Eu preciso entender que eu estou em guerra. Eu preciso entender que eu não sou um cidadão, eu sou um soldado. Eu não sou alguém que está propício às leis governamentais do diabo na minha casa. Eu estou propício às leis celestiais de Deus na minha casa. Eu estou propício a isso. Deus falou, vai fazer, então vamos fazer, vamos orar. Em que posição você hoje está? Na posição de alguém que está só observando o que está acontecendo dentro da sua casa, esperando o agir de Deus? Não, pastor, eu estou aqui esperando o agir de Deus. Estou esperando Deus salvar. Já entreguei na mão de Deus. Não entrega na mão de Deus, não. Não entrega na mão de Deus, não. É responsabilidade sua. Deus chamou você, Deus me chamou como os primeiros. Para quê? Para mudar a história da nossa família. Não desiste não, avança dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. Avança dentro daquilo que Deus quer para a sua família. Abre para mim Atos 16, 30 e 31. Nós vamos ler só o final, eu vou dar uma resumida no que aconteceu, e todo mundo, acredito que todo mundo conhece essa história. Atos 16, capítulo 16, verso 30, 31. Então levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Deixa eu te explicar o que aconteceu nessa história, de forma rápida. Paulo estava preso, junto com Silas. Eles foram presos porque expulsaram um demônio de adivinhação, que estava adivinhando coisas que era óbvio. A mulher estava sendo usada para adivinhar que eles eram filhos do Deus Altíssimo. E eles foram presos por causa disso, porque eles expulsaram o demônio dela. E aí, tomaram uma coça dentro da cadeia. Tomaram uma coça. E a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam adorando a Deus, orando a Deus.
E de repente houve um tremor, e as portas se abriram, as cadeias se abriram, e o pessoal ficou com perplexo. O carcereiro, que é o personagem-chave desse texto, entrou em desespero. Por quê? Porque naquela época, se deixasse sair no plantão dele, seria morte para ele. E aí ele já estava pronto a se suicidar quando Paulo falou assim: ei, fica calmo, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aí ele falou assim: o que eu posso fazer para servir o seu Deus? Escuta mesmo, eu acho muito interessante essa história, porque também tem dois lados aqui. O lado de Paulo e Silas, que foi preso, espancado, só para Deus alcançar uma família. Será que você está disposto a sofrer só para Deus salvar a tua família? A pagar o preço, não vou dizer sofrer, mas a pagar o preço só para Deus alcançar a sua família? Porque Paulo e Silas, eles sofreram, pagaram o preço só para Deus alcançar a família do carcereiro. Eu não estou falando da família do outro, não, irmãos. Eles foram para a família do outro. Você, qual é o preço que você tem pago pela salvação da sua família? Alguém vai falar assim: mas pastor, Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos a vida eterna. Agora, o preço para minha família ser salva, eu tenho que orar, eu tenho que buscar pela minha família. Eu tenho que interceder, eu tenho que entender que eu estou em guerra. Eu quero deixar isso bem claro para vocês hoje. Você não está na Disneylândia espiritual, você está em guerra espiritual. Mesmo que tudo pareça estar tranquilo, o diabo vai tentar te afligir de algum jeito. Você vai sentir desânimo, você vai querer parar, você vai falar assim: ai cara, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais ir para a igreja. Por quê? Porque você está sendo afligido pelas setas do diabo. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor buscando uma brecha para nos tragar. Uma brecha. Uma brecha. Uma brecha é só eu entender que eu não estou alinhado. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar de uma forma bem clara. O pessoal que serviu sabe o que é isso. Chega a hora de você entrar em forma no quartel. Você está em forma, coberto e alinhado com a tropa. Vai passar uma inspeção. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, na tua frente. Vai olhar para saber se o seu boot está engraxado. Na minha época tinha bombacha, não sei se hoje tem bombacha. Vai saber se a sua calça tem bombacha ou está por dentro do boot. Vai saber se está bem passado. Vai saber se está no vinco. Se não tiver, tu já sai dali para a sua guerra. Tu já sai dali para passar um pernoite no quartel, para ficar na faxina, para pagar o preço que você não pagou antes. Cara que dormia muito, vou dormir mais 5 minutos, mais 10 minutos, ele se perdia nisso. Quando você não entende que você precisa estar alinhado, o diabo ele vai ficar procurando uma brecha, só para tentar te escravizar, só para tentar tirar o seu foco. Ele está ali, ó, ele te olha de manhã e fala assim: aonde eu posso afligir hoje a Tailândia? Aonde eu posso afligir hoje a Flaviana? Aonde eu posso afligir hoje a Georgina? Aonde eu posso tirar o Marcelo do foco? Aonde eu posso? Ele começa a olhar, e se ele vê que eu já acordei assim, ó, hoje acordei com a guarda baixa, eu falo assim: hoje vai ser fácil. Se ele conseguir observar em mim que em mim há alguma coisa que ele possa se aproveitar, ele vai usar isso. É o tempo oportuno que Lucas diz que ele estava esperando em Jesus para atacar de novo. Quantas oportunidades nós estamos dando para o diabo nos afligir? Quantas oportunidades nós estamos dando para o diabo entrar na nossa casa? Seja através do nosso telefone, com conversa fiada com amigo, com pornografia, com vídeos que não dizem o que você deveria ver. Quantas e quantas brechas nós estamos abrindo através de tantas coisas, redes sociais e tantas outras coisas, através de televisão, através de série, através de novela. Quantas brechas o diabo tem encontrado para entrar e minar a nossa família? Por
Nós não estamos alinhados na presença de Deus, nos comportando como edificadores. Eu sou um edificador. Você é um edificador? Eu sou um edificador. Você é um edificador? Eu preciso ser um edificador para que eu comece a edificar o meu filho. Eu preciso entender a minha posição. Para que eu comece a edificar a minha casa, eu preciso saber quem eu sou. Como é que eu vou orar para minha mãe ser liberta se eu nem sei se eu sou liberto? Se eu nem sei se eu tenho... Tem gente que teve uns dias atrás aí uma luta do Popó com o Whindersson Nunes. Vocês lembram disso? Mano, lembra, cara dela. Não, mano. Popó com o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, para quem não sabe quem é um comediante. É um menino que ganha vida fazendo piada. E luta boxe, né? Nas horas vagas. O Popó é um boxeador, apesar de aposentado, experiente. Aí o Whindersson Nunes caiu na ideia de querer lutar com ele. Tem um monte de crente que é que nem o Whindersson Nunes, entrando no ringue para guerrear com o diabo, só porque ele ora de vez em quando. Ele acha que ele é boxeador, só porque ele ora de vez em quando. O Whindersson Nunes depois vai falar nas entrevistas dele, teve um soco que o Popó deu nele, que apagou tudo. Ele ficou sem ver nada, só tela preta. Sabe, não tem muito crente assim. Ele quer disputar, entrar em guerra com o diabo sem se preparar. O diabo faz isso há milênios, há milhares de anos. O diabo não faz isso há 4 décadas que nem eu. Nem 4 décadas, eu só entro nessa guerra em 3 décadas, 2 décadas e quase 3. Tem gente que quer entrar numa guerra com o diabo sem entender que o diabo, ele é estrategista, irmão. O diabo, ele pode ser derrotado, mas ele não é fraco não. Ele não desiste. O diabo é mais resiliente do que muito crente. Ele sabe que ele é mais que derrotado, ele sabe que ele não vai sair vencedor, mas ele quer levar uma renca com ele. Assim como ele tirou do céu uma renca, ele quer levar uma renca com ele na terra. A questão é, como eu estou me posicionando nessa guerra? Como eu estou lidando com essa guerra? Eu estou achando que é brincadeira? Certa vez, eu já dei esse testemunho aqui. Uma vez um cidadão entrou em contato comigo e ele falou sobre o problema da casa dele. Eu conversei com ele, eu fui na casa dele, eu orei por ele. Ele é cristão, era cristão. E aí passou um tempo, ele caiu de novo na besteira. E aí voltei a conversar com ele, voltei a conversar com a esposa dele. Fiz umas 3 vezes isso. Na 4ª vez ele me ligou e falei assim: irmão, presta atenção, eu não vou ir. Ele: que isso, pastor? Eu falei: não vou. Você não está entendendo que você está numa guerra espiritual. Você está tratando isso como se fosse brincadeira. E eu não vou ficar perdendo meu tempo contigo se você não entender que você está nessa guerra espiritual. Deixa o diabo destruir logo tua família, cara. Deixa o diabo destruir logo tua vida. Ele: que isso, pastor? O senhor falou uma coisa assim. Eu falei: não, eu oro, mas é você que tem que tomar atitude. Eu não vou rejeitar o pecado por você. Eu não vou rejeitar os pratos, as delícias do mundo por você. Eu vou rejeitar por mim. Agora você tem que rejeitar por você. A guerra é sua. E se você não entender que você está em guerra, você vai continuar sendo nocauteado pelo diabo. Quantos cristãos estão nocauteados pelo diabo, irmãos? Dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, em outras igrejas, do mundo afora. Quantos cristãos estão nocauteados pelo diabo? Vindo para a igreja todo culto, às vezes orando. Tem cristão que reza. Como é que ele reza? A oração dele é repetida, é a mesma oração, já virou reza. Ele já está rezando, Deus já sabe o que ele vai falar, mas ele está tão fraco, ele está tão com a guarda aberta, com a guarda baixa, tão nocauteado no chão, que ele já não consegue mais sair disso, porque ele não se posiciona.
Nós fomos chamados para restaurar nossa casa. Nós fomos chamados para restaurar nossa família. Nós fomos chamados para restaurar. O que é uma restauração? Algo que era bom, bonito, uma obra de arte, vamos botar assim, uma obra de arte. O tempo pegou e acabou com ele, né? Aí vem alguém que trabalha com restauração, com maior delicadeza. Ele pega aquela obra de arte, ele pega aquela escultura, ele pega aquilo ali que está destruído pelo tempo, e ele com maior delicadeza começa a restaurar com a maior paciência do mundo. Por quê? Porque qualquer movimento muito brusco ele pode destruir aquela obra de arte. Assim somos nós. Nós fomos chamados para restaurar nossa casa, com delicadeza sim, com paciência sim, com amor sim, com dedicação sim, com muita dedicação. Não é desistindo rápido. O que tem de irmãos desistindo da casa, da família, do pai, do filho, é muito. Quando vem falando assim, pastor, já botei na mão de Deus, eu falei assim, já desisti. Botou na mão de Deus é porque desistiu. Não, pastor, não é que desistir. É que eu já fiz tudo que eu podia. Continua fazendo. Não pare até acontecer. Continua fazendo. Não pare de orar até acontecer. Não pare de jejuar até acontecer. Seja incisivo. Seja decidido. Eu vou ver a mudança acontecer na minha casa. Eu vou edificar minha família. Eu vou ver meu esposo se batizando. Eu vou ver minha esposa se batizando. Eu vou ver os meus filhos se batizando. Eu vou ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Eu vou ver eles indo para a igreja comigo, adorando ao meu Deus comigo. Eu vou ver isso. Enquanto eu não ver, eu oro. Enquanto eu não ver, eu tomo atitudes. Vamos orar. Eu acordo de madrugada, eu vou ungir. Eu vou preparar muito, eu vou ungir. Eu vou consagrar a Deus. Eu vou falar, Senhor, essa é a minha função e eu vou fazer isso. Deus separou você, Deus me separou para edificarmos a nossa casa. Deus separou você e me separou para fazermos isso. Isso é uma missão. Isso é uma missão. A igreja ela perdeu a força de evangelizar fora da igreja e a força de evangelizar dentro de casa. Você não vê as igrejas mais evangelizando fora, como via antes. E você não vê mais os cristãos dando testemunho dentro de casa. As pessoas dentro da minha casa, eu não tenho problema nenhum. Eu oro com a porta do meu escritório aberta quando o ar-condicionado está desligado, para que se meus filhos subirem, me vê orando. Se a pastora Grace me subir, me vê orando. Se os primos dela subirem, que eles sobem direto lá em casa, eles me veem orando, eu não tenho problema nenhum. E eu não paro de orar porque eles chegaram orando. Eles precisam ver em mim um exemplo. Eu não paro de ler a Bíblia porque meus filhos chegaram orando, eles precisam ver em mim um exemplo. Esses dias chamei meu filho mais velho, eu até lembrei da Bruna porque eu chamei ele para ler um livro comigo que uma vez ela botou no status dela. Falei, filho, eu vou comprar 2 livros, um para mim e um para você. Você lê um livro comigo? Chamando Deus que destrói sonhos, negocinho. Por quê? Porque ele precisa criar esse costume. E quem vai fazer isso? Eu, com ele, ou a mãe dele com ele. Não vai ser o colega dele. O colega dele vai chamar ele para o vício, para o jogo, para outra coisa. Senão eu não tomar essa decisão, irmãos. Quando ele fizer 20, 15, 20 anos, ele vai decidir por estar fora, porque eu não soube edificar o meu filho na presença de Deus. A Bíblia diz, sabe o que? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará. Por muitos anos, a igreja entendeu esse versículo de forma errada. Seu filho não tem que ser ensinado dentro da igreja. Não. Ele tem que ser ensinado através do seu exemplo. Se você obriga seu filho a vir para a igreja toda vez que você vem, mesmo contra a vontade dele, sabe o que acontece? Quando ele completa a maioridade, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Ele fala assim, ó, eu fui obrigado a vida toda a vir para a igreja. Chegava em casa, via meu pai brigando com a minha mãe. Chegava em casa, via minha mãe xingando todo mundo, meu pai xingando todo mundo. Era um teatro dentro da igreja. Eu não quero isso para a minha vida, não. Você traumatiza ele. Agora, se você ensina ele dentro da palavra de Deus, qual é a posição dele, não importa onde ele estiver no mundo,
ele vai falar assim, ó, eu preciso orar, porque eu aprendi que a oração move o mundo. Eu preciso estar numa igreja em comunhão, porque eu aprendi que a comunhão atrai Deus. Ele vai estar alicerçado na presença de Deus. Eu fui chamado para restaurar minha casa, e você também foi chamado? Sim ou não? Sim ou não? A responsabilidade é quem de restaurar a casa? Minha ou de Deus? Minha. Deus, ele vai me usar. Deus, ele vai me dar estratégias. Deus, ele vai me dar direcionamento. Mas a responsabilidade é o quê? E Deus, por sua vez, também tem grande interesse que a sua família seja edificada. Deus tem, sabe por quê? Porque quanto menos dor de cabeça você tiver com a tua família, mais você vai se empenhar na obra dele. Se você está aqui hoje com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, tudo na igreja, dentro da presença de Deus, você vai falar assim, eu não preciso perder tempo tentando edificar o meu filho, porque ele já está edificado. Agora ele vai me ajudar a edificar outras pessoas. Agora ele vai me ajudar em oração para nós alcançarmos aquilo que precisamos. Ele vai me ajudar em oração para nós buscarmos aquilo que precisamos. Eu vou fazer um culto no meu lar, eu vou ter o meu filho do meu lado que vai orar, vai dar uma palavra, o meu esposo que está ali comigo, a minha filha que está ali comigo. Por quê? Porque eles foram edificados. Aí, quando você não faz isso, você faz culto no seu lar, sabe para quê? Para que o seu filho ouça a palavra de Deus. E você não edificou ele quando ele devia ser edificado. Para que as coisas dentro da sua casa ouçam a palavra de Deus. É errado? Não é errado. Mas eu preciso saber como guerrear. Não desista da sua casa, irmãos. Não desista da sua família. A sua família é um projeto de Deus. Fala assim, a minha família é um projeto de Deus. Fala, a minha família é um projeto de Deus. Abra para mim Mateus 22, versículo 37. Você precisa estabelecer dentro da sua casa princípios. Fala assim, princípios. O que é princípio? Aquilo que nada quebra, é como se fosse uma lei na sua casa. Prioridades. Se é uma coisa que eu odeio, é mentira. Olha, pode fazer malcriação para mim, eu não esquento muito. Eu brigo, fico chateado, dependendo da malcriação. Mas mentira pode ser a menor mentira do mundo, mas isso me quebra. Isso me quebra. Meu filho veio de um castigo aí de quase um mês sem computador, porque ele fez uma mentira boba comigo. Boba. Depois eu chamei ele e o irmão dele e falei assim, vocês como homem tem que assumir a responsabilidade de vocês. Um tem 12 e outro tem 7. Como homem, vocês erraram. Fala que eu errei. Assuma as consequências, mas não minta. Isso é para a vida de vocês. Isso é um princípio. É um princípio meu. É um princípio da minha casa. É um princípio. Mentira nunca é bom. Quando é descoberta, passa vergonha e tira sua moral. Quando não é descoberta, o diabo continua guardando para que você continue se matando por dentro. Você nunca sai vencedor na mentira. Quando é descoberto, você perde, fica sem crédito na casa. E quando não é descoberto, o diabo fica te corroendo por dentro. Você está mentindo. Quem vai acreditar em você? Acha que sua oração só com essa mentira sua? Jesus estabeleceu prioridades, olha só. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Pastor, ele não falou nada aí. Volta no verso 36, só para nós entendermos o contexto. Alguém perguntou para ele sobre qual mandamento era o mais importante. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí volta no 37. Aí ele fala: ame ao Senhor teu Deus. Tinha 10 mandamentos. Jesus estabeleceu a prioridade. Estabelecer prioridade é com quem edifica o lar. Quais têm sido as prioridades que você tem estabelecido na sua casa? Quais têm sido as prioridades que você tem estabelecido dentro do seu lar? Lá tem oração? Lá você chama as pessoas para tomar café contigo, almoço contigo? As pessoas te veem lendo a Bíblia? As pessoas que eu digo lá de fora, não, aqui dentro.
As pessoas veem em você um exemplo. Eu sou pastor dentro de casa. Dentro da minha casa eu sou pastor. Meus filhos sabem que eu sou pastor. Os amigos deles sabem que eu sou pastor. Entende? Não adianta nada a pastora Gleice me respeitar como pastor aqui na igreja e dentro de casa ela não me respeitar como pastor. Sou chato. Do jeito que eu sou implicante aqui, eu sou implicante em casa. Estou mentindo? Do jeito que eu sou chato aqui, eu sou chato em casa. Do jeito que eu sou pastor aqui, eu sou pastor em casa. Porque é minha prioridade. Ser de verdade é minha prioridade. A sua prioridade precisa ser essa. Do jeito que você é cristão dentro da igreja, você precisa ser na sua casa. Você precisa ser dentro do serviço. Você precisa ser dentro da escola. Você não é duas pessoas. Você é uma. Você é uma. Eu quero o melhor de Deus, mas não tenho dado o melhor para Deus. Eu quero Deus vivo na minha vida, mas eu tenho sido morto para Deus. Quais têm sido as prioridades que você tem estabelecido dentro da sua casa, dentro da sua vida? Quais têm sido? Você não se conecta com Deus em casa, só dentro da igreja. Não tem prioridade para Deus dentro da sua casa. As pessoas chegam na sua casa, te vê tomando café, te vê conversando, te vê no WhatsApp, te vê no celular, mas não te vê orando, mas não te vê lendo uma Bíblia, não te vê. Não é ter, é usar. Eu nunca gostei de ler, mas depois que eu entendi que a leitura ia me aperfeiçoar, eu me obriguei a buscar uma leitura. Eu ouvi dizer, né, que tudo que você faz durante 21 dias consecutivos, o seu corpo acostuma. Aí eu falei assim, então eu vou ler durante 21 dias até meu corpo acostumar. Até eu não ter mais sono quando eu estou lendo. Porque quando eu lia 2 estrofes, 2 parágrafos, ou quando o livro não caía na minha cara. É o começo. Mas eu comecei a priorizar algumas coisas. Eu não suporto a academia. É uma guerra. Já estou 2 semanas quase sem ir. Mas se eu não brigar para ir, eu não vou, eu não gosto. Já a pastora Grace sente falta. Para mim é psicopata a pessoa que gosta de academia desse jeito. Não confio em pessoa assim, não. Gosta muito de academia. Tem facilidade de tirar açúcar do café. O pessoal tem que ficar vermelho. Mas são prioridades. Entendeu? Ela vai para a academia, ó, ela volta. A força que ela volta, quando ela vai para a academia, eu faço uma academia todo dia, que ela volta empolgada, moçada. Faz café, cara. Academia faz bem para ela, porque para mim, quando eu volto da academia, eu volto desanimado. Mas, Senhor, o que eu vou fazer na academia? Estou cansado, não quero nem trabalhar. Estou destruído. Espera. Mas, se eu deixar de ir, o que vai acontecer? Colesterol alto, açúcar alto, né? Tudo dói, joelho dói, as coisas. Nós estamos com 40, idade chega, né? Alguém vai falar assim, mas tá novo, pastor, tá novo para você, para mim tá tudo mesmo já. Entendeu? Então, assim, quais são as prioridades das nossas vidas? Quais têm sido a prioridade das nossas vidas? Estabeleça prioridades. Estabeleça o que você tem que fazer na sua vida. A edificação da sua casa é responsabilidade sua. A edificação da minha casa é responsabilidade minha. A responsabilidade não é de Deus. Escuta bem. Organizar as prioridades é fundamento daqueles que edificam. O que é isso? Eu tenho prioridades. Se eu fizer essas prioridades de qualquer jeito, também não vou estar edificando meu lar. Eu tenho 3 filhos. Os 3 eu ensinei a orar do mesmo jeito. Na verdade, eu ensinei eles a rezar. Que reza é uma oração repetida. O Nicolas hoje tem 12 anos. O Noah tem 7. A Nicole tem 3. Todo dia, quando vai dormir, a Nicole, eu falo, filha, vamos orar. Do jeito dela. Rebelde do jeito dela.
Quando ela fala que não, ela ora de qualquer jeito, mas ela ora. Por quê? Porque eu preciso estabelecer essa prioridade na vida dela. Meus filhos, eles oram para comer. No início foi fácil? Não. Mas isso era uma prioridade minha. Toda vez que eu sentava para comer, eu não oro no coletivo não, é no individual. Por quê? Porque eles acabam acostumando. Os jovens quando estão lá em casa, eles esperam eu orar pela comida para eles aproveitarem a minha oração. Eles ficam lá esperando. Aí eu chego, baixo minha cabeça, oro, aí boto a comida na boca, eles vão e colocam também. Tá esperando se eu vir para orar, que a gente vai aproveitar. Malandro, né? Aí eu comecei a cobrar. Eu não sentava na mesa, quando eu chegava ali, ó, estavam com o celular vendo, aí começava a comer esse. Já orou? E não, pai. Aí fecha e ora. Hoje, eles oram rezando, porque estão montando a prioridade deles. Daqui a pouco, eles vão orar, porque eles vão entender. Eu tenho um cunhado, e ele aprendeu a orar antes de comer, porque o novo foi para a casa dele, e na hora do almoço, ele ia comer, o novo falou assim, não vamos orar não? Ele ficou assustado. Aí ele foi falar para minha mãe, foi falar para minha irmã, e ele aprendeu a orar. Ele trabalha comigo e na hora do almoço, eu pego o meu prato, eu vou orar e ele fica esperando eu orar. As pessoas que estão perto de mim, elas estão me vendo. E elas vão absorver o que eu estou semeando na vida deles. Se eu não edifico, se eu não tomo uma atitude de edificar, o que as pessoas estão levando? Que horas tem, irmãos? 8h10? Está cedo? 7? Está cedo, não posso pegar uma meia hora. Pode. Quais devem ser as minhas prioridades? Fala assim, quais devem ser as minhas prioridades? Primeiro, se você estiver anotando aí. Primeiro, Deus. Deus é a minha prioridade maior. Antes de eu entrar em quais deve ser a minha prioridade, deixa eu falar um negócio aqui. Falei sobre organização de prioridade, não falei? Já falei sobre a outra coisa que eu deveria falar, mas não dei nome. Além de organização, você precisa ter disciplina. Fala assim, disciplina. Como assim, pastor? Falei da academia, eu sou indisciplinado. A pastora Alice é disciplinada. Eu vou chegar no foco se eu continuar indisciplinado? Não. Não quero ter gominho não. Mas também não quero ter um gomo só para mim. Não quero ter gomo. Mas eu preciso ser disciplinado. Eu já tentei ter disciplina de acordar às 6 da manhã para ir para a academia. Eu não consigo. 6 da manhã para mim não dá. Ainda mais quando está frio. Não dá. Não tenho disciplina. Então, criar rotina de prioridade e disciplina. Aí eu não leio. Eu vou criar uma disciplina de leitura. Eu vou ler. Quando eu não quero, e quando eu não quiser, eu vou ler. E quando eu quiser, eu vou ler. Por quê? Eu preciso ter uma disciplina. Você já pegou pessoas que acabaram de descobrir que é diabético? Elas vêm de uma vida totalmente indisciplinada, comendo doce, pudim, leite condensado, coisa gostosa, brigadeiro. Aí alguém fala assim, ó, você está diabético, tem que cortar o doce. Ela entra em loucura, em abstinência de doce. O açúcar dela, a glicose dela está lá em 500. E aí ela começa a ficar tudo zonza assim, e aí ela precisa cortar o doce. No início, ela sofre. Depois de um tempo, você vai falar com ela, assim, já acostumei. Ela não sente mais falta, mas por quê? Porque ela teve que disciplinar a vida dela para aquilo. Disciplinar a vida dela para aquilo. Você está acostumado, sabe, a comer, aí você vai lá e faz redução do estômago. Não. Eu tenho um amigo que nós, quando éramos adolescentes, nós íamos para a pizzaria, nós pedíamos a pizza Maracanã e um Guaraná Antártica de 2 litros. Era eu e ele e acabávamos com aquilo. Eu e ele, só nós dois. Destruíamos aquela pizza, coisa boa. Eu era magrinho, mas ele era bem gordo. Ele era tão gordo que eu cabia dentro do lado da calça dele, né, quando eu era magro.
Hoje é o contrário, né? Aí ele precisou fazer a redução da IAC, passou por todo o processo. E aí eu fui, né? Eu sempre fui o mais atentado da turma. Falei, vamos comer pizza? Aí ele, vamos, mas não vai ser mais daquele jeito. Eu falei, brincadeira. Cheguei na pizzaria, eu pedi, eu falei, traz uma pizza aí, 4 queijos. Pode botar bacon, tudo quanto é lugar também. E grande. E um Guaraná de Dorito. Ele falou assim, você não vai gastar dinheiro à toa. É ruim. Duvido que você vai aguentar ficar só comendo pouco. Não. A gente comia em fatia. Ele comeu a metade de uma fatia e ficou cheio. Eu fiquei espantado aqui. Mas ele precisou se disciplinar. Aí ele perdeu a disciplina depois de um tempo, voltou a ficar bom. Tudo que você consome, tudo que você costuma de um tempo, depois você larga, você perde. De volta, a Bíblia diz, sabe o quê? Que se Jesus liberta uma casa, o demônio sai e ela fica vazia, depois de um tempo o demônio, se continuar vazia, ele volta com mais 7. Por quê? Porque não ficou cheia aquela casa de Deus, ela se esvaziou. E aí o diabo falou assim, ambiente vazio, mente vazia é a oficina do capeta, né? Se é vida vazia, é a oficina de todos os demônios mais 7, cada um deles trazendo disciplina na sua vida. Agora vamos para as nossas prioridades. Primeiro Deus. Fala, primeiro Deus. Fala, primeiro Deus. Depois, relacionamento. Fala, relacionamento. Com o seu cônjuge e com a sua família, com seus filhos. Nós precisamos entender que primeiro é Deus, antes de falar do relacionamento. Porque nós falamos com a nossa boca que primeiro é Deus, mas quando acordamos de manhã, é o celular que nós pegamos primeiro. Quando acordamos de manhã, e não é só para desligar o despertador, não. Nós pegamos para olhar a mensagem. Aí aproveita que olhamos a mensagem, não tem nada de importante, eu tenho, né? A gente responde e já vai para o Instagram para ver os reels, né? E dali para frente, sabe Deus onde ele fica, se é que ele fica em algum lugar. Primeiro Deus quando eu acordo, primeiro Deus quando eu vou comer, primeiro Deus durante o meu dia. Quarta-feira nós falamos aqui sobre conexão com Deus, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre estar conectado com Deus 24 horas por dia. Não é uma questão de ficar de joelhos 24 horas por dia. Eu oro 24 horas por dia e de vez em quando eu dobro de joelhos. Mas eu estou com a minha vida em oração, em conexão com Deus. Primeiro Deus. Quando eu vou tomar uma atitude, depois de uma atitude de alguém que está me fazendo raiva, eu preciso botar Deus na frente, porque se eu for agir conforme eu quero, vai dar ruim. Se eu for responder conforme eu quero, vai dar ruim. Então, primeiro Deus em todas as áreas da minha vida. Primeiro Deus na minha vida financeira, no meu relacionamento, na minha vida conjugal. Primeiro Deus dentro da minha casa, dentro da minha parentela. Primeiro Deus no meu coração. Depois, o relacionamento com a família, com o cônjuge principalmente, e depois com os filhos. São prioridades. Prioridade de quem quer edificar uma casa. Se você não é, e aí nós falamos já isso, mas eu quero dar uma salientada nisso. Se você não é, dentro de casa, um exemplo, esquece. Dentro da sua casa, se você não é um exemplo, fora dela, você também não vai ser. Você pode ser um enganador fora dela, mas um exemplo não. O que é um enganador? As pessoas até acham que você, né, é uma pessoa direita, mas você só está enganando. Se ela chegar um pouquinho mais perto, ela vê as falhas. Já vê aquelas pinturas bonitas de longe? O cara pintou o carro, a casa, olhou de longe assim, ó. Rapaz, que nem a igreja aqui, ó. Tu olha a igreja pela foto, aí tu fala assim, rapaz, tá bonito. Aí tu vai chegando perto, aí tu vai vendo as imperfeições da parede e fala assim, de longe parece um negócio, né? Quando tu vai se aproximando, tem muita gente assim. Tem muita gente que de longe é o casal perfeito, não arruma problema. Vai chegando perto, vai ver os problemas. Casal, todos eles têm um problema. Casal, todo dia dá vontade de matar a pastora dele.
Ainda mais quando ela está no TPM. Mas eu decido e preciso decidir todo dia obedecer e continuar amando para ela do lado do meu lado. E tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Não é uma questão de eu quero, é uma questão de que eu preciso. Eu preciso. Meus filhos, o relacionamento deles vai estar baseado no que eles veem em mim dentro de casa. Entendeu? E tem hora que dá vontade de gritar, tem hora que dá vontade de... Mas eu fico logo pensando, cara, se eu gritar, eu vou estourar uma bomba aqui em casa, porque ela também vai gritar, e os meus filhos vão ver isso. E daqui a pouco eles vão achar normal. O filho que passa a vida toda vendo o pai batendo na mãe, ele vai namorar e ele vai querer bater no namorado, porque ele acha que isso é normal. A filha que vê a mãe a vida toda se contaminando com coisa que não é para se contaminar, ela vai achar normal. E ela vai levar isso para a vida dela. Então eu preciso estar entre eu e ela bem, para que eles tenham um exemplo disso. Não é que eu quero, mas um esforço que eu faço. E ela também. É reciprocidade. Entendeu? Ela fala assim, eu te amo. Mas dentro dela assim, vamos fazer um negócio aqui pro seu pai. Ele nem lembrou. Então eu preciso disso. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos. A pessoa pode deixar aqui, às vezes vem Nicole, porque ela quer deitar, Nicole vem. Nicole tem 3 anos. Aí, bota essa garota pro canto. Aí, braço dói, meu braço está tudo dor aqui em cima, tem uma dor anormal, por quê? Porque a Nicole fica aqui, ó, a noite toda. E eu fico assim, ó, deitado. Aí ela fala assim, a culpa é sua, porque quando ela dorme comigo, ela não perde braço. Eu vou fazer o quê? O pai é o bobo. Já tentei botar ela no quarto dela. Tentei botar o Nicolas só saiu do quarto dele quando não, só saiu do minha cama quando o Noah chegou. O Noah saiu um pouco antes porque tinha o quarto do Nicolas. Eu sou bobo. Gosto, sabe, meus filhos são os últimos aí, posso mais ter filho. Eu vou falar por quê, né? Porque tá gravando, vai estar na internet. Eu sou bocudo, de qualquer jeito. Quarto, primeiro, Deus. Segundo, com. Terceiro, quarto, servir a Cristo na igreja. Isso é prioridade, irmãos. Precisa ser prioridade, irmãos. Por quê? Porque se os meus filhos não veem que além de ser um bom cristão, que dou exemplo dentro de casa, eu sou um bom servo, eles não vão querer fazer isso. Nós preferimos que os nossos filhos sejam onde? Na igreja ou no baile? Na igreja ou no baile? Na igreja ou no bar? Na igreja ou na boca de fumo? Mas a gente, se não for bom servo, dando exemplo para eles, não vai ser esse lugar que eles vão escolher. Se ele não vem em mim um exemplo, não vai ser esse lugar que eles vão querer. Eu não vai aqui na igreja. Meu pai era cristão, só ia para a igreja domingo. Que nem aqueles pessoal das outras religiões só vai para a igreja no dia da missa. Não tinha contato com Deus. Ele tinha... A igreja para ele é clube. Ele vai quando está tudo bem, ou quando ele está a fim de ir. E não é assim. Eu preciso ter prioridades, e uma das minhas prioridades é com a obra de Deus. E a igreja é a obra de Deus. Deus, esposa, filhos e igreja. Eu preciso buscar o meu espaço dentro da igreja. Ah, não, só quero ir para a igreja, não quero fazer nada não, irmãos. Nem que seja, sabe, passar pano na cadeira, mas você precisa procurar o seu espaço dentro da igreja. Nem que seja algo muito simples, só fazer um café, ou só abrir a igreja, ou sei lá, só levar água, só botar um copo descartável ali, nem que seja a coisa mais simples do mundo, mas você precisa se identificar com isso e falar assim, isso aqui é meu espaço, isso aqui é meu espaço. Porque primeiro que você vai se sentir importante,
parte do corpo. Depois que os seus filhos, a sua casa, vai ver que você é comprometido, não só de boca para fora, mas de exemplo. De exemplo. E não existe serviço pequeno. Cada um tem, segundo Paulo escreve, cada um tem a sua responsabilidade dentro do corpo. Cada membro tem a sua função. Não existe mais importante ou menos importante. Será que o que prega é mais importante do que o que limpa? Você imagina você ouvir alguém pregando num lugar tudo sujo, com cheiro ruim. Só, não tem nada de cheiro ruim. Às vezes ele tem um cheiro de flor que bota na igreja. Mas imagina só se você chegasse na igreja e tivesse um cheiro de vala. Você ia falar assim, não quero voltar aqui não. A palavra podia ser a mais poderosa possível. Você ia falar assim, não quero voltar aqui. Lugar nojento, lugar ceboso. Não há grau de importância de maior, um é maior que o outro. Não, cada um tem uma função dentro do corpo. E uma das suas prioridades precisa identificar aonde é a sua função. E se a sua família, escuta bem isso, irmãos, escuta bem, para nós caminharmos para o fim. Se você tem alguém da sua família dentro da igreja, não mata ela na função dela. Porque a pior coisa que tem é não ter apoio dentro de casa, dentro da igreja. Nós já tivemos um caso, eu não vou citar nomes, aqui dentro da igreja, que a pastora colocou a irmã como alguém que ia ajudar na parte do louvor, junto com as irmãs. Isso já faz tempo. E o marido da irmã falou assim: te cortou, você não sabe nem cantar. E o homem era crente. Ela já saiu desmotivada. Ela nem assumiu o cargo. Ela já ficou desmotivada, porque dentro da casa dela ela não recebeu esse apoio. Então eu preciso, além de ter o meu espaço, eu preciso edificar a minha família dentro do espaço que Deus botou ela. Mesmo que ela não saiba fazer, eu preciso tentar ajudar ela. Eu vou te ajudar, vamos avançar, você vai melhorar, você vai conseguir. Desanima não. Por quê? Porque ela é um projeto de Deus. E se ela encontra o espaço dela dentro da igreja, é menos uma dor de cabeça que você vai ter. Você não vai precisar perder tempo orando para ela se fortalecer na igreja, porque tem algo na igreja que já fortalece ela. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Aqui está anotado para falar sobre ignorância. E não é ignorância de ser ignorante no falar, é ignorância de não saber. Alguém fala sobre que não é bem sucedido na finança, mas é porque ele é ignorante. Ele pega todo o dinheiro dele e gasta, sem saber administrar. E quando vai ouvir, cara, precisa administrar isso, sabe o que ele faz? Dinheiro é meu, se mete não. Eu trabalho para isso mesmo. Eu trabalho para gastar, trabalho para fazer unha, cabelo, bigode, sobrancelha, cílio, comprar terno novo. Mas tu faz isso de forma indisciplinada, a sua família nunca vai para frente. Você não vai ser alguém que edifica o seu lar. Eu estava lá em casa esses dias, conversando com meus pupilos. Pupilo é aquele menino que eu vi crescendo, dei um monte de conselho para ele não fazer, eles fizeram, e hoje eles vão lá chorar na porta da minha casa pelos erros que eles cometeram. Aí esse cara, meu irmão, eu não tenho roupa, ela tem um montão de roupa, eu não tenho chinelo, ela tem 10, eu não como, ela come o que ela quiser, e quer mais o quê? E eu só rio. Pode faltar para mim, mas para ela não. E eu só rio. Por quê? Porque eles estão começando agora na família, eles estão entendendo o que é sacrifício agora. Mas se elas e eles entrarem em consenso, todo mundo vai ter roupa, todo mundo vai ter chinelo, todo mundo vai ter comida, e a casa vai para frente. Eu conheço pessoas que com um salário mínimo faz mais coisa que muita gente ganhando muito mais de 3 salários mínimos. Conheço pessoas que com 2 salários mínimos não conseguem viajar, e pessoas que ganham 10, 15 mil não conseguem sair do Rio de Janeiro.
não consegue ir para a região dos lagos, não consegue ir para um hotel fazenda, porque elas não são unidas no financeiro. Deus abençoa isso. Eu conheço um casal, eu não posso falar, mas vocês conhecem? Porque está sendo lá. Que quando eu conheci esse casal, o marido chegava e falava assim: ó, recebi, tá? Me dá todas as contas. O que a gente precisa fazer? Eu recebi X. O que a gente precisa fazer? Passou-se o tempo, hoje ele paga as contas, mas já não há mais a cumplicidade, já não paga todas as contas. Já há guerra. Da mulher fala assim: eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ele tem que pagar isso, pagar aquilo. Por quê? Acabou-se a cumplicidade. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Começa a passar perto. Aquilo que planejou fazer, financeiramente tem condições, mas por ser ignorante, não conseguir entender que precisa de uma mudança, não consegue alcançar. O importante não é quanto nós ganhamos. Isso também é importante, mas não é a prioridade. O importante é saber como nós gastamos isso. Isso todos precisamos aprender. Não é questão de igreja, é questão de vida. Amém ou não amém? Amém. Quantos falam assim, ó, cartão de crédito está terrível, eu sou preso a esse negócio, eu tento me livrar disso. Eu já consegui viver com R$900, irmãos. Hoje, às vezes, eu passo aperto com 7, 8 mil. Por quê? Porque é indisciplinado financeiramente. Tem que ter disciplina financeira. Isso para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. As prioridades mudam. E aí eu vou entrar numa coisa que eu preciso falar. Primeira coisa que a gente quebra quando a gente é indisciplinado, sabe o que é? A nossa fidelidade com Deus. A gente deixa de ser dizimista. Ah, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Não precisa. Deus precisa saber onde está a minha prioridade. Quando eu deixo de entregar o dízimo, eu estou falando para Ele que a minha prioridade não é Ele. Eu não tenho prioridade com o Senhor. Eu dou para o Senhor o meu dízimo, eu entrego quando me sobra. Isso não é fidelidade. Isso é ignorância. Achando que está enganando Deus, mas não está. Eu nem falo sobre dízimos e oferta aqui na igreja passa, mas eu preciso ensinar isso. Minha prioridade é Deus. Ganhei 10 centavos, 1 centavo no dízimo. Ganhei R$1, 10 centavos no dízimo. Tem gente que acha que tem que dar o dízimo só do salário, não é de tudo. A Bíblia diz que é de tudo. Tem gente que defende a não dar dízimo. Alguém me ligou esses dias e falou assim: pastor, preciso conversar com o senhor. Não é da nossa igreja. Aí eu falei: o que foi? Rapaz, estou com uma dúvida muito, está matando muito meu coração. Eu falei: o que foi? Ele: se eu não der dízimo, eu atraio maldição. Aí eu, para resumir a história, eu falei assim: irmãos, eu falei para ele assim: querido, se você der o dízimo de qualquer jeito, você vai atrair maldição. Porque não é uma questão de dar ou não dar, é uma questão de dar com alegria e ser fiel a Deus. É o seu coração que está no jogo, não é o dinheiro, não é o valor, é o seu coração, é a sua prioridade. Então isso é prioridade com Deus. Amém? Não seja ignorante. Jesus é a verdade que liberta. Não basta ser correto, ou melhor, não basta saber o que é correto, tem que ser correto. Não basta eu saber o que é certo e o que é errado, eu tenho que decidir por ser certo. Então hoje nós aprendemos e ouvimos falar que nós somos responsáveis pela edificação da minha casa. Se eu quero uma família de vencedores, eu preciso ter uma mentalidade de vencedor. Se eu quero ter uma família de vencedores, eu preciso tomar atitudes de vencedor. Se eu quero ter uma família de vencedor, eu preciso guerrear como um vencedor. O que é um vencedor? Alguém que chega no final e ele consegue o prêmio que ele correu atrás. Tem pessoas que são vencedoras dentro de algo. Vamos supor, ela planeja viajar, ela se organiza, começou a maratona, ela se organiza, ela conseguiu viajar, ela foi vencedora naquilo. Tem pessoas, o Wallace agora está no processo, o Wallace, Isaac, estão no processo de pré-casamento. Eles querem casar, querem edificar a família deles. Começou a corrida, lá na culminância do casamento, aí vai saber se
se eles foram vencedores ou não. Como? Só botou a aliança no dedo? Não. Quais foram as estratégias, ou melhor, quais foram aquilo que eles botaram como prioridade? O que nós vamos fazer para casar? Para me casar eu preciso ter uma casa imobiliada, isso, ter aliança e tal. Lá no final, se tudo aquilo que eles colocaram na organização saiu como eles planejaram, eles chegaram como vencedores. Se eles não chegaram lá com tudo que eles planejaram, mas casaram, eles não saíram como vencedores. Saíram como alguém que casou. Faltou algumas coisas, eles mesmos vão ficar frustrados. Quando eu não era casado, eu botei um negócio no meu coração, que eu só ia noivar quando eu comprasse minha casa. Era algo que eu tinha no meu coração. Isso muito antes da pastora Gleice. Eu noivei uma vez antes dela. E quando a menina queria noivar comigo, eu falei para ela assim: eu só noivo depois que eu comprar minha casa. Ela falou assim para mim: então a gente nunca vai noivar. Naquele momento ali eu sabia que o meu relacionamento com ela tinha acabado. Quando ela me falou isso, eu falei assim: não vai pra frente. Não demorou muito, nós terminamos. Falei para a pastora Gleice: só vou noivar depois que eu comprar minha casa. Eu fui junto com ela em Campos Elíseos entregar a entrada. Foi eu, ela e a Milena, né? Que na época namorava, não podia andar sem o irmãozinho mais novo para não fazer besteira, né? Foi eu, ela e a Milena de trem lá para Campos Elíseos. Nós fomos conhecer a casa, eu conheci a casa, fui levar ela para conhecer a casa e dar uma entrada para a mulher. Saímos de lá, pegamos o trem, paramos em Caxias e eu comprei a aliança para levar. Por quê? Porque eu estava estabelecendo prioridade mesmo sem saber o que era. Eu tinha uma estratégia. O que vai dizer se eu fui vencedor ou não é durante o processo. Agora, ser vencedor é um processo contínuo e desgastante. Contínuo e o quê? Desgastante. Desgasta, cansa. Em qualquer área da sua vida, se você colocar no seu coração que você quer ser vencedor naquela área, você precisa ter no seu coração que você precisa se desgastar. Você precisa ter no seu coração que você precisa se empenhar. Precisa ter no seu coração que você precisa abrir mão de muita coisa. E aí você vai alcançar o objetivo da sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Gostaria de pedir, eu vou orar com a igreja, mas eu gostaria de pedir para as pastoras virem ungindo e orar aqui. As 3 pastoras da casa estão aqui, podem ungir ali, orar, venha embora.